Aqui para falar com vocês sobre minha breve experiência com o arquétipo do pavão. Gente, o pavão é aquele bicho maravilhoso, né? Que todo mundo olha, vê, chama atenção, uma coisa assim que parece que todo mundo precisa olhar, todo mundo precisa ver. O meu objetivo em colocar ele na tela era também trazer um pouco mais de criatividade, porque ele traz uma autenticidade muito grande para as pessoas, né? Principalmente por criadores de conteúdo. Eu já trouxe aqui também sobre ele, já tinha utilizado ele em conjunto com outros arquétipos. E aí eu falei assim, eu tô precisando de dar um up, de dar um ânimo e tal. E ele realmente, gente, ele é uma coisa assim maravilhosa no sentido de te trazer um avivamento, de te trazer uma atividade, né? Ontem eu estava trabalhando em prol também do casamento, resolvendo coisas, e eu não estava com vontade de dormir, eu queria continuar terminando de resolver, e eu falei, não, calma, para, amanhã tem mais. Porém, me ativou muito um lado sombra, porque eu já tenho um pouco de ansiedade. Gente, voltei aqui para falar de outra coisa também sobre o arquétipo do pavão. Se vocês ativam ele com as penas fechadas, ele traz uma coisa assim relacionada mais ao autocuidado, porque eu vim utilizando ele antes numa imagem muito bonita dele com umas flores rosas, trazendo essa coisa do autocuidado, mas você fica mais en passant. Se você tem essa questão, como eu, da irritabilidade, dessa sombra que talvez se aflore em você, ou da agressividade. Agora, quando você põe ele com as penas abertas, você vai tender a ficar realmente mais espaçoso no lado sombra, né? Nesse sentido de uma comunicação mais, talvez mais mais incisiva e indo pra cima mesmo. Mas eu queria trazer esse aspecto da autenticidade, né? Porque eu já vi isso aqui no YouTube também, falando sobre isso, que o pavão, quando ele tá com as penas fechadas, ele até parece um pássaro comum. Mas quando ele tá com as penas abertas, não tem ninguém igual a ele, né? Então é maravilhoso essa autenticidade do pavão. Mas teria que ficar com um pouco mais de tempo para poder se adaptar e aprender a lidar com esses rompantes emocionais, no meu caso. Então por isso que eu desativei. Mas talvez eu volte a ativar ele sim, fechado. Porque pelo menos para aquilo que eu preciso, que é a questão do autocuidado, ele é bem legal. Outra coisa do lado sombra que atacou em mim foi, gente, os ciúmes. Ai, os ciúmes. Um pouco de ciúmes é normal e tal, e beleza. Mas eu não gosto de me sentir assim, grudada, ciumenta, querendo controlar os passos de ninguém. Porque, assim, ninguém é de ninguém. A gente tem um compromisso com uma pessoa e ela tem um compromisso com a gente. E ou a gente confia ou a gente não confia. É um sentimento? É. Temos que respeitar o nosso sentimento? Temos. Mas acontece que quando ele aflora demais, traz uma sofrência de você ficar elucubrando na mente situações, muitas, que nem existem. Aflorou essa questão, como eu estava falando, dos ciúmes, né? Eu não dou motivo para ele ter ciúmes de mim, e ele também não me dá motivo para ter ciúmes. Mas ciúmes é um sentimento, né? E ele vem, né? Mas assim, a gente não pode ficar alimentando demais ele, porque acaba que a gente começa a viajar na maionese, na nossa cabeça, né? De coisas que às vezes nem estão acontecendo. Na maioria das vezes nem estão acontecendo, nem foi por aquele motivo de nada, mas é pela nossa sede, pela nossa possessão de achar que somos donos de pessoas e nós não somos, né? O seu filho é de Deus, o meu noivo é de Deus, eu sou de Deus, então assim, a gente está. Eu tenho isso, tenho aquilo, a gente está. Tinha uma missionária que falava, ela falava, estou missionária, estou não sei o que lá, estou empregada, estou. Ela sempre falava estou, né? Porque ela tinha consciência que as coisas não pertenciam a ela e que ela estava só emprestado e cuidando, né? Até mesmo o nosso corpo, enfim, a gente sabe, gente, a gente tem que prestar contas, né? Pro que a gente faz com o nosso corpo,
Porque, enfim, todos têm consequência, plantio e colheita, enfim, isso é um outro papo para outra coisa. Mas essa coisa de que a gente é dono de uma pessoa é coisa da nossa cabeça, né, gente? Então, assim, o ciúmes é um sentimento humano, mas, assim, tipo, um pouco sem fundamento, né? Quando tem um fundamento, tá, a gente vai lá e investiga. Mas e quando não tem? Vem brota das nossas inseguranças, dos nossos medos e tal. E uma das sombras do pavão é o ciúmes. Porque o pavão tá lá, parecido, mas já pensou, passa uma galinha e aparece mais do que ele? É, vai ter um negócio. Vai ter um negócio. Claro, no lado sombra, não no lado luz, porque no lado luz ele se garante, né? Mas assim, tirando a responsabilidade do pavão, é que aqueles olhos que tem nas penas, se reparar, parece uns olhinhos, né? Que tem naquelas penas. Então é como se representasse olhar, que tem olhos vendo tudo em todos os lugares. Dá uma impressão pro nosso inconsciente de que a gente pode controlar as pessoas, as coisas e tudo à nossa volta. E como que eu reparei isso? Porque ele estava lá conversando pereré pão duro comigo, ele na cidade dele e eu na minha, e ele falou: vim pra casa almoçar e daqui a pouco eu vou sair. Eu, sair? Tipo assim, oi, sair, né? Eu estive lá com ele, a gente passou o carnaval juntos, foi super bacana, né? Fui ver ele desfilar e tal. A noiva que torce, tô lá, tô junto aí você, eu saí. Aí ele, mo, minha nega charmosa, trabalhar, trabalhar. Ele fala, tá bom, daí eu falo, tá bom, nego, tá bom. Então, bom trabalho. Mas assim, seria uma coisa que eu não ligaria. Porque eu já entenderia que esse sair dele é isso. Sabe por quê? Porque ele sempre me fala aonde ele vai. Ah, eu vou no futebol com os amigos, né? Porque a gente não mora na mesma cidade. Eu também. Ah, eu vou em tal lugar com as minhas amigas. Eu vou jantar em tal lugar. Temos atividades extras relacionamento. Então eu falo e ele também fala pra mim. Porque afinal de contas a gente resolveu compartilhar a vida um com o outro. Então eu creio que a partir do momento que você toma essa decisão, então você compartilha sim muitos dos seus passos com a outra pessoa. Não quer dizer que ela tá ali com você no cabresto e você e vice-versa, mas existe uma confiança que é respaldada nisso, né? Nesse compartilhamento de informações, enfim, interprete como quiser. Tem casal que não faz assim e tá tudo bem. A gente faz assim porque a gente resolveu. Ele compartilha comigo, né? Hoje mesmo ele foi no paintball. Mozão, bom dia. Tô indo com o paintball com os amigos. Tá bom, vai lá, vai com Deus, se diverte. Vai, desestressa a cabeça e depois a gente conversa. E mesma coisa eu. Olha, hoje eu conversei com uma amiga minha, hoje a gente tomou café, hoje eu fui na casa da outra pessoa e assim por diante. Quando a gente tá junto, a gente curte nosso momento junto, sempre com muita responsabilidade, né? Sabe? Então, assim, não tem um motivo para ter uma ciumeira, mas aqueles olhinhos com certeza despertou em mim um ciúme mais pesadinho que eu já tenho, e eu tenho mesmo, né? Era uma insegurança muito que foi muito trabalhada com o arquétipo da rosa, que me trouxe muita segurança de ser quem eu sou, que eu posso dar amor, que a pessoa vai e fica por escolha dela. Não é minha responsabilidade fazer ninguém ficar na minha vida. É minha responsabilidade ser eu e cuidar muito bem e amar bastante, se essa for a minha vontade, quando alguém estiver na minha vida. Então, foi trabalhado muito isso, muitas catarses, muitas coisas eu passei. E aí vem o arquétipo do pavão, muito pavão misterioso. Que delícia, tô me aparecendo, tô me chegando. E de repente, só porque ele disse e depois estou saindo ou vou sair, veio uma coisa dentro de mim, sabe assim, da profundeza mesmo, que eu falei, oi, sair? Como assim você vai sair? Tipo assim, como se ele fosse pular carnaval, vai pra Esborne sem mim. E não era nada disso, né? Aí eu só perguntei, aí ele justificou que nem precisava, né? Porque eu sei que quando ele vai fazer alguma coisa, ele me conta e eu conto pra ele. É assim nossa dinâmica. Então, se ele não falou nada, esse sair era um sair para trabalhar. Igual eu falo pra ele, ó, Dengo, daqui a pouco eu tô saindo, tô indo pro plantão. Ou então nem falo, tô saindo, mas ele também sabe e nem me pergunta nada. Então, gente,
Se vocês têm essas sombrinhas aí, trabalhem elas antes de ativar o pavãozão maravilhoso, o pavão misterioso aberto, porque pode aflorar como aconteceu comigo. Acho um arquétipo muito bom, muito maravilhoso, te dá vários insights assim. Só que nesse momento assim, eu quero sentir menos emoções que fiquem mexendo comigo, porque eu tô no momento, tô passando por um momento, sabe, mais delicado da minha vida. Então eu preciso ter bastante estabilidade emocional para eu chegar do outro lado. Parece que quanto mais vai se aproximando, né, dessa realização desse sonho, do casamento, mais estresse a gente vai passando, mais brigas às vezes acontecem, mais desentendimento, gente que nem se desentendia desentende. Olha, é complicado, mas continuo fazendo a minha parte. Então eu preciso de estabilidade. Então aquilo que me tira dessa estabilidade, nesse momento não dá para eu ativar, né? Então tô procurando o outro aí. Se vocês quiserem indicar algum para mim, quem sabe eu não apareço aqui falando. Mas em breve eu vou ativar um novo e vou trazer para vocês aqui também informações sobre esse arquétipo que eu tenho pesquisado para essa área, sem que me traga tantos danos. Danos que já são meus, né? São das minhas sombras, porque arquétipos só vão ativar em nós as sombras que nós já temos, né? Então, sempre veja se não ressoam com as suas próprias sombras aquilo que o arquétipo pode trazer nesse aspecto, porque senão com certeza vai apertar aquela tecla do piano. Tem, ciúme, 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 dependência emocional, porque a gente já trabalhou e já tem. Então, tem que realmente tomar cuidado. Ansiedade também, eu falei assim, nessa mesma noite que eu fiquei super ativa, que eu resolvi várias coisas, eu comi doce e eu tava fazendo bastante atividade física, comi fiz lá um leite condensado com limão e pá, ficou aquela mousse. Falei assim, gente. Comi umas outras coisas que tinha na geladeira. Eu falei assim, calma, Caíse. Mas é arquétipo de fogo. Eu fico mais ansiosa, eu já tenho fogo, eu fico com muita ansiedade, com muita coisa de as coisas têm que acontecer, muito com pensamento lá no futuro. E aí ativa um pouco desse lado da compulsão, de não querer sentir as coisas e se refugiar na comida. Como eu já sei, eu falei, bom, vamos ter que tirar esse arquétipo, porque senão a fome vai ficar louca, o barato vai ficar doido, não vai ter condição. Então foi isso, gente. E esse foi mais um Caíse com os Arquétipos. Beijo no coração de vocês e até a próxima.